Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de escuta e meditação da Palavra de Deus. E hoje, de forma muito especial, a igreja celebra a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, ou seja, Nossa Senhora Aparecida, ela que é padroeira do nosso Brasil. Então que no dia de hoje possamos primeiramente rezar pelo nosso país e também por todas as crianças. De forma civil, hoje também se celebra o Dia das Crianças. Então rezemos por todas as crianças, de forma especial rezo por minha filha e por tantas pessoas tantas crianças, aliás, na qual neste dia necessita de orações. Agora eu convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto que iremos meditar no dia de hoje. Vamos rezar, pedir sobre nós a ação e o entendimento da palavra por meio do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito, para que nos ajude a entender aquilo que será pregado no dia de hoje. A Tua palavra que deve ser o farol para as nossas vidas. E que Nossa Senhora interceda por cada um de nós hoje, para que possamos entender com alegria aquilo que é a poderosa Palavra de Deus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Aqui é um texto muito conhecido de nós católicos, que é as bodas de Caná. Então que, à luz da palavra de Deus e também a exemplo de Nossa Senhora, busquemos estar com alegria na presença de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você quer estar na presença do Senhor e com alegria? Vamos acompanhar o texto. Primeiramente, o versículo 1, ele vai nos dizer que em Caná da Galileia houve um casamento e a mãe de Jesus estava lá. Primeiro vamos entender isso aqui. Primeiramente, quando nós falamos de casamento, na tradição judaica, é uma festa que quer expressar a alegria por excelência. Ou seja, era uma festa, ainda hoje, se é assim, onde se reúne várias pessoas para celebrar a alegria. Agora, quando nós vemos o casamento no contexto bíblico, ele também é simbólico. Ele representa a união de Deus com seu povo. Veja, imagine uma festa de casamento. O noivo prepara todo o ambiente, prepara a celebração para se unir à sua noiva. Então isso demonstra alegria. Então aqui também é a representação da alegria de Deus para com o seu povo. Veja, isso mostra como Deus nos ama. E é interessante que no Novo Testamento essa união representa Cristo e a sua igreja. Veja, como é importante nós entendermos isso aqui. Porque o evangelista João quer justamente apresentar isso para nos mostrar a grande alegria da festa de casamento. Onde quando nós vemos vários momentos da Escritura, o próprio Jesus vai utilizar como símbolo as núpcias, ou seja, para representar aquilo que encontraremos na Jerusalém Celeste, no céu. Agora, o versículo também vai nos dar uma informação importante. Ele vai dizer o quê? A mãe de Jesus estava lá. Veja, como é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque João, o evangelista João, ele não vai colocar Maria, ou seja, não vai utilizar o nome Maria, mas vai utilizar a expressão mãe de Jesus. E o evangelista vai nos apresentar dois momentos em que a mãe de Jesus aparece no evangelho. Aqui é o primeiro momento, nas bodas de Caná, onde ela está presente no primeiro sinal de Jesus, ou no primeiro milagre, onde nós vamos ver lá na frente, e ela também vai estar presente aos pés da cruz. Ou seja, lá no capítulo 19, versículos do 25 ao 27. Então aqui mostra que Maria já está presente na festa. E aí o versículo seguinte vai dizer que Jesus foi convidado junto também com seus discípulos.
E aí o que acontece? No versículo 3 vai acontecer algo interessante para que a gente compreenda o contexto bíblico. O texto vai dizer: ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Veja, vamos entender isso aqui. O vinho, naquela época, era sinal de alegria. Então, quando um vinho se acabava em uma festa de casamento, era sinal de tristeza. Então, observe que o evangelista faz questão de dizer esse dado, que o vinho tinha acabado. Ou seja, a alegria do povo tinha acabado. Veja, quantas vezes nós vemos pessoas que não são alegres? Pessoas tristes, pessoas abatidas, pessoas que se deixam ser influenciadas pelas dificuldades da vida, pelas situações em que a vida propõe. Agora, logo em seguida, o que é que vai acontecer? Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ou seja, Maria, Nossa Senhora, vai até Jesus e o que é que acontece aqui? Ela percebe que o vinho acabou. Veja, aqui nós vemos uma percepção de Maria, na qual eu e você precisamos aprender, meus irmãos. Quantas vezes na nossa vida nós nos deparamos com o nosso egoísmo, com o nosso individualismo, e nem sempre a gente consegue entender a dificuldade do outro, a limitação do outro. Porque, veja, Maria, Nossa Senhora, ela percebeu que faltou vinho. Ou seja, era um problema que não era dela. Mas ela percebeu esse problema, ela percebeu que a festa iria perder a alegria, e ela chega até Jesus e diz, e aqui eu quero repetir: eles não têm mais vinho. Veja, imagine como uma mãe chega para o seu filho: olha, meu filho, ele acabou o vinho, e a alegria deles vai acabar. E aí, o que é que o senhor vai fazer? O que é que você vai fazer? Veja, imagine essa comunicação em uma linguagem atual. Agora, olha qual é a resposta de Jesus: que queres de mim, mulher? Veja, aparentemente parece uma resposta ignorante, uma resposta que não é condizente com quem é Jesus. Mas veja, Jesus aqui está dizendo: que queres de mim, mulher? Veja que Jesus nem chama Maria de mãe, diz mulher. Por quê? Porque o mulher aqui quer dizer o quê? A mulher de Gênesis, a mulher do Apocalipse. Então veja, a Igreja Católica interpreta a mulher como Nossa Senhora. Ela é essa mulher do Gênesis ao Apocalipse. Agora, o que é que ela vai, ou melhor, o que é que Jesus vai dizer para Maria? Minha hora ainda não chegou. Veja, quando Jesus diz aqui a minha hora, o evangelista João quer dizer o quê? Quer dizer que o momento em que Jesus fosse elevado na cruz ainda não chegou. Ou seja, ainda não tinha chegado o momento em que Jesus ia dar a vida para nos salvar. Então Jesus quis dizer isso. Agora, olha diante da resposta de Jesus o que Maria faz. E aqui eu quero que você preste atenção, meu irmão. Isso nós temos no versículo 5. Sua mãe disse aos serventes. Observe o que Maria fala aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Veja, Maria não quis ser o centro das atenções. Maria não quis ir lá e falar em nome de Jesus. Mas Maria utilizou de humildade e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Para quem é consagrado pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, vai entender que um dos mandamentos de Maria é o quê? É fazer aquilo que Jesus disser. Agora eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Você está fazendo aquilo que Jesus quer que você faça? Veja, Maria aqui, ela nos dá um dos maiores exemplos de humildade. Ela disse que fizesse aquilo que Jesus propiciasse e fazer. Veja, vou repetir novamente: fazei tudo o que ele vos disser. Veja, que frase bonita. Quando eu falo de Nossa Senhora, para mim sempre é uma alegria, porque nós estamos diante de uma figura bíblica que foi fiel ao projeto de Deus. E nós também precisamos ser fiel ao projeto de Deus. No lugar da gente querer os holofotes, no lugar da gente querer se destacar, no lugar da gente querer ser o centro das atenções,
nós precisamos fazer como Maria, apontar Jesus para as pessoas. E olha o que aqui Maria fala, e o que eu quero repetir pela terceira vez: fazei tudo o que ele disser. Veja que lindo isso. Agora, o texto continua. Lá havia 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Veja, essas talhas de pedra para a purificação dos judeus era um rito que todo judeu fazia antes de se fazer refeições. Ou seja, eles tinham que lavar os braços até o cotovelo, tinha que lavar copos, tinha que fazer todo um ritual de purificação para depois se alimentar. E veja, as 6 talhas de pedra, contendo de 2 a 3 medidas, era o equivalente a 60 a 100 litros de água cada talha. Então, ou seja, eram 600 litros de água na qual seria transformada em vinho. Agora, o texto a partir do versículo 7 vai dizer o seguinte: isso é a atitude de Jesus. Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Veja, observe que ao mesmo tempo que Jesus diz para Maria que a hora dele ainda não chegou, Maria vai e diz: fazei tudo o que ele vos disser. E o que é que ele faz? Ele realiza um milagre diante do pedido de Nossa Senhora. Meu irmão, minha irmã, veja, o grande poder de Nossa Senhora não é de ser deusa, que nem muitos de profissões de fé diferente vai afirmar. Pelo contrário, o poder de Nossa Senhora é um poder de intercessão, um poder de mãe. Meu irmão, minha irmã, se nós compreendêssemos isso, nós recorreríamos mais a Nossa Senhora para realizar coisas na nossa vida. Não é que nós não podemos ir até Jesus. Pelo contrário, nós nem somos dignos de ir até Jesus. Mas Nossa Senhora, ela como mãe do Senhor, ela intercede por nós. E é isso que nós precisamos entender. Agora, eu vou continuar. Jesus vai encher as talhas de água. Eles encheram até a borda e Jesus disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Então o que é que acontece? Eles levam a água até o mestre-sala experimenta a água que já tinha sido transformada em vinho, e o que é que ele faz? Ele chama o noivo. E aí o que é que ele vai dizer o noivo? Isso a gente tem a partir do versículo 10. Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora? Veja, o mestre-sala, ele reconheceu que o melhor vinho foi aquele que tinha sido transformado a água em vinho por Jesus. Ou seja, Jesus está restabelecendo a alegria daquela festa. Veja, como é importante nós entendermos isso. Jesus, ele pode restaurar toda a alegria que está faltando em nós. Meu irmão, por que as coisas não funcionam na nossa vida? Porque nós perdemos a alegria de viver, nós perdemos a alegria de querer estar com Cristo, nós perdemos a alegria de querer ir para o céu. Essa é a grande dificuldade que a humanidade tem de compreender isso. Por quê? Porque ainda não abriu o coração para entender aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. E Maria e Nossa Senhora quer nos ensinar isso hoje. Nós precisamos estar com alegria, estar próximo de Jesus. Agora, o texto continua a partir do versículo 11. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja, Jesus manifestou aqui a sua glória porque ele realizou o primeiro sinal de seu ministério. Ou seja, quando o evangelista São João vai expor aqui como sinais, é porque na linguagem joanina, sinais aqui significa os milagres que Jesus fez. Então o evangelista São João, diante dos milagres de Jesus, ele vai substituir pela palavra sinais. Por quê? Porque são sinais que indica que Jesus foi o enviado do Pai. Ou seja, Jesus é o Messias, na qual o povo de Israel estava aguardando. Então veja, para concluir essa pregação, esse momento, precisamos entender que diante dos milagres de Jesus, Nossa Senhora estava presente no início do seu ministério e no final do seu ministério. Então que nós, meus irmãos, também buscamos a exemplo de Nossa Senhora.
buscar estar diante de Jesus, estar diante da presença viva do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de angústia, seja nos momentos em que a cruz está pesando, mas façamos como exemplo de nossa mãezinha do céu. Que ela continue intercedendo por nós, por todas as crianças no dia de hoje, pelo nosso país e por cada um de nós que precisamos estar com alegria diante da presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que Deus cuide da tua vida, que você no dia de hoje não deixe de ir à Santa Missa, porque hoje é dia do Senhor e nós precisamos estar com alegria diante da presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.